Bora lá, pessoal. Vamos começar então aqui a gravação da nossa aula. Já vamos dar uma youtubada aí, né? Youtubada, não, palavra boa. Então quem está assistindo o vídeo aí já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, né? Precisamos monetizar esse canal. Beleza? Tô gravando. Vamos lá então, gente. Estamos aqui com a turma de engenharia do segundo semestre da FEITEP e hoje nós vamos aprender a configurar a interface layout do AutoCAD e vamos aprender também a fazer a impressão do arquivo da planta baixa que a gente estava desenhando, tá? Então vou partir do princípio que eu já concluí a minha planta baixa, né? Minha planta baixa já está pronta, essa planta que vocês desenvolveram aí ao longo do bimestre. E agora a gente vai fazer a montagem da prancha. Bom, como eu disse, a gente vai utilizar a interface layout do AutoCAD, tá? Aqui no AutoCAD a gente tem duas interfaces de trabalho. Primeiro, o Model Space, que é onde a gente trabalha, nessa tela preta aqui, que a gente já conhece bem, que a gente está trabalhando nela aí o bimestre todo. E temos também o Layout. Olha só, o Layout é a outra interface de trabalho do software que tem como função, né, permitir que a gente faça a montagem das pranchas de desenho, tá? A organização dos desenhos, como o próprio nome já diz, organizar o layout dos desenhos para a gente poder fazer a impressão. Então essa é a função do layout, tá? Bom, antes da gente começar a trabalhar com layout propriamente dito, vamos relembrar, né, algumas coisas, algumas características que a gente tem aqui no Model Space. Bom, uma das principais características do Model Space que a gente sabe é que o Model Space ele não tem uma unidade de medida definida. Então, sempre que a gente desenha, para a gente determinar se a gente está desenhando em metro, em quilômetro, em decâmetro, em milha, em jarda, em ano-luz, qualquer unidade que seja, a gente tem que criar uma convenção dizendo a nossa unidade, essa unidade que eu tenho, ela é uma unidade que uma equivale a tipo 1 metro. Então, a partir do momento que eu defini que uma unidade do Model Space é igual a 1 metro, significa que eu estou desenhando em metro. E se eu quiser fazer uma linha com 10 centímetros, aí eu tenho que fazer uma linha com 0,1 unidade, que é equivalente a 1/10 de metro, certo? E por aí vai. Se eu quiser desenhar em milímetro, eu vou dizer que 1 milímetro, uma unidade é igual a 1 milímetro. E daí, se eu quiser fazer uma linha de 1 metro, eu tenho que fazer uma linha de 1000, certo? Isso aí a gente já sabe e a gente já conhece essa informação. Tanto que essa planta baixa aqui, a gente desenhou ela em metros, né? Então, a unidade de medida que a gente convencionou aqui no Model Space é o metro. Lá no Layout é um pouquinho diferente, tá? Lá nós temos uma unidade de medida definida. E a unidade de medida do Layout é o milímetro, tá? Então, tudo que a gente desenhar lá, a gente vai estar representando em milímetros. Então, isso é importante. Outro detalhe é que lá nós também temos uma escala de desenho definida, que é a escala 1:1. O que significa isso, gente? 1:1. Significa que se eu desenhar uma linha com 10 milímetros, com 100 milímetros lá no layout, na hora que eu fizer a impressão, essa linha ela vai sair exatamente com 100 milímetros, tá? No papel. Se eu pegar uma régua e medir ela lá no papel, ela vai medir os 100 milímetros que eu especifiquei na hora de criar aquela linha lá no layout, tá? Então vamos para lá. Para acessar o layout, basta clicar nessa abinha aqui, ó, do lado da aba Model Space, e a gente já está dentro do layout. Beleza? Vou apagar essa viewport aqui e vou explicar para vocês como é que a gente faz para criar ela. Quando a gente acessa o layout, ó, a gente vê duas partes com cores diferentes. Primeiro, essa parte cinza e essa parte branca aqui. A parte cinza, ela é a área de trabalho do layout, tá? E a parte branca, ela representa a nossa folha de papel. Tudo o que estiver desenhado dentro desse quadrado branco vai sair na impressão. Mas nós não vamos nos preocupar com isso agora. Por quê? Porque depois a gente vai configurar o nosso papel na hora da impressão e a gente vai fazer um procedimento que vai jogar todo o nosso desenho para dentro da parte branca, tá? E daqui a pouco vocês vão entender melhor. A primeira coisa que eu vou fazer para acessar os desenhos que estão lá no Space é criar uma viewport.
Tá? O que, que é uma viewport? A viewport ela é como se ela fosse um portal. Né? Imagina que a gente tem duas dimensões aqui, a dimensão do layout e a dimensão do model space. A viewport ela é um portal que conecta, que dá acesso, que dá visualização para a gente conseguir enxergar os desenhos que foram feitos lá no model space. Então é basicamente isso. O comando para eu acessar, para eu criar uma viewport, é mv ou mview, tá? Então digita mv, tecla enter e vai abrir essa viewport, ó, como se ela fosse um retângulo. E olha só, automaticamente, todos os desenhos que eu tenho lá no meu model space já vão aparecer aqui no layout, tá? Mas eu preciso criar uma layer para essa viewport. Então, vou lá nas minhas layer properties. Ó, e vou criar uma layer nova. E vou chamar essa layer de VP, viewport. E daí eu preciso configurar algumas características dessa layer. Primeiro, a cor dela. Vou deixar ela num tom de cinza escuro. Aqui, ó, cinza 251. E o mais importante de tudo é eu marcar essa caixinha aqui, ó, chamada plot. Tá vendo que tem o desenho de uma impressorinha? Travou? Já libera, já libera. Já destrava a internet. Destravou? Não? Hã? Vou aceitar, vou aceitar. Aceitado. Destravou, pessoal? Ainda não? Vamos lá, pessoal. Problemas técnicos resolvidos. Vamos voltar aqui para a explicação. Então, eu acabei de criar a minha layer viewport. E como eu havia dito, mais importante da criação, ao criar essa layer viewport, é eu marcar essa caixinha, que é o plot. Tá vendo que tem o desenho de uma impressorinha? O que significa isso? Tudo o que tiver com a impressorinha aparecendo vai sair na impressão. Agora, eu não quero que a layer viewport saia na impressão. Por quê? Eu quero ter acesso apenas aos desenhos que estão dentro da viewport. Mas essa borda amarela aqui, ó, da viewport, eu não quero que saia. Então, eu vou clicar aqui, ó, em plot. E tá vendo que apareceu um símbolozinho, ó, um sinalzinho de menos? Tá? Talvez no AutoCAD de vocês apareça um símbolozinho de proibido. Tá? Nas versões mais antigas era assim. Esse símbolozinho de proibido significa que nada que for desenhado nessa layer vai sair na impressão. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou selecionar a minha viewport e vou mudar ela para layer VP. Tá? Beleza. Feito isso, agora eu vou deixar a minha viewport um pouquinho aqui de lado e vou fazer o desenho da minha prancha. Aliás, primeiro eu vou dar a escala no meu desenho, tá? Antes de fazer o desenho da minha prancha. Sempre que a gente faz a representação de um desenho técnico qualquer, a gente tem que fazer a representação desse desenho em escala. O que significa desenhar em escala? As escalas são uma técnica que a gente utiliza para representar objetos que ou são muito grandes para caber no papel, ou eles são muito pequenininhos e que se a gente representasse ele no tamanho real, ele não ia caber na folha de papel, né? Ou melhor, não ia enxergar detalhe nenhum, né? Então, quando o objeto é muito grande, a gente aplica uma escala de redução. A gente diminui as medidas dele proporcionalmente para a gente representar no desenho. E quando ele é muito pequeno, a gente aplica uma escala de ampliação para aumentar proporcionalmente o tamanho das medidas desse desenho, né, das proporções desse desenho, para que a gente consiga enxergar os detalhes dele. No caso aqui, quando a gente está trabalhando com uma casa, né, planta baixa de uma casa, então a gente tem um objeto que é muito grande, a gente precisa diminuir ela para caber na folha de papel, né? E a gente vai trabalhar com uma escala de redução. As escalas de redução mais usuais para desenho arquitetônico são a escala 1:50 e 1:75. O que significa isso, pessoal? 1:50 e 1:75. 1 diz respeito ao tamanho original do objeto, as medidas originais do objeto, no caso, a casa. E o 75 é por quantas vezes nós estamos dividindo o tamanho do objeto original para fazer o desenho. Tá? Então, 1:75 significa que nós pegamos as medidas do objeto original, diminuímos em 75 vezes
E aí nós vamos fazer o nosso desenho, nós vamos imprimir o nosso desenho naquela escala para caber numa folha de papel. 50, a mesma coisa. Então, 1 para 2, por exemplo, significa que nós diminuímos pela metade, tá? Isso é uma escala de redução e é ela que nós vamos aplicar agora, tá? Como que eu faço para aplicar a escala de redução aqui no layout? Então, eu vou dar 2 cliques na minha viewport e vou abrir a viewport, ó. Abrir a viewport. Tá vendo que a bordinha dela ficou mais espessa? Significa que ela está aberta. Agora, eu consigo ter acesso a tudo que eu tenho desenhado lá no Model Space. Inclusive, se eu quiser, eu consigo até deletar algum elemento, mas eu não vou fazer isso. Então, eu não vou editar nada pela viewport. Se eu quiser editar alguma coisa, eu dou 2 cliques para fora, fecho a viewport, volto lá no Model Space e faço a edição que eu tenho que fazer. Tá? Voltando lá para o layout. Vou abrir a minha viewport novamente e vou aplicar o comando de escala. Como é que eu faço? O comando de escala, pessoal, ele está vinculado ao comando de zoom do AutoCAD. Então, se eu abrir a minha viewport e der um zoom, ó, tá vendo que eu estou aumentando e diminuindo o tamanho do meu desenho em relação à folha de papel? Ó, a folha de papel continua o mesmo tamanho, não continua? Mas eu consigo aumentar e diminuir o tamanho do desenho dentro da folha de papel. Então, por exemplo, se eu jogasse esse desenho aqui agora dentro dessa folha de papel e imprimisse, eu ia sair exatamente com o que eu estou enxergando aqui lá na impressora, tá? Só que aqui eu não tenho escala nenhuma, né? E para eu aplicar uma escala, uma proporção conhecida, como é 1 para 50, eu vou ter que utilizar um comando baseado no comando de zoom do AutoCAD. Então, eu vou digitar Z, vou apertar Enter e vou digitar a seguinte sentença: 1000 barra a escala que eu quero utilizar, então no caso a escala vai ser 50, né? XP no final. E vou teclar Enter e ele vai dar um zoom automático, ó. Tá vendo que ele deu um zoom automático? Até sumiu o desenho. Não criemos pânico. Vou dar um clique para fora, ó, e basta eu aumentar a minha viewport de modo que o meu desenho volte a caber dentro da viewport. Ó. Então não vou mexer mais no zoom. Depois que eu apliquei a escala, eu não posso mais mexer no zoom, porque senão eu estou desconfigurando a minha escala, tá? Nossa, professor, agora a folha branca ela ficou pequenininha, assim, ela é pequenininha mesmo. Mas depois nós vamos colocar uma outra folha branca que vai ficar maior, é uma folha maior, né? Que vai ter, aí vai caber o nosso desenho dentro dela, na escala que a gente especificou. Bom, então estou ajustando aqui o tamanho do desenho. Ó, deixa ela bem justinha, assim, ó. Olha só. E tá feito, né? Ah, dei 2 cliques, mexi, ó, perdi a escala. Mexi no zoom, perdi a escala. Tem que clicar de novo, ó. Então, Z, Enter, 1000 barra 50 XP. Professor, por que a gente está digitando 1000 barra 50 e não 1 barra 50? Porque esse 1000, pessoal, ele diz respeito a quantas unidades do layout são necessárias para a gente ter uma unidade da que foi utilizada no Model Space. Então, qual que é a unidade medida do layout mesmo, que a gente falou agora há pouco? Milímetro, não é? E qual que é a unidade de medida que a gente usou para fazer o desenho lá no Model? Metro. Quantos milímetros eu preciso para ter 1 metro? 1000. É por isso que a gente digita 1000 barra a escala, tá? Se eu tivesse desenhado em centímetro lá no Model Space, quanto que eu ia digitar aqui? Não, 10 barra 50, né? Quantos milímetros eu preciso para dar 1 centímetro? 10, tá? Então seria 10 barra 50, mas como nós dizemos em metro, então é 1000. Beleza? Então, ó, 1000 barra 50 XP. Beleza. Vou arrumar de novo aqui a posição, ó. O que eu posso fazer? Eu posso mexer com a mãozinha, ó. O pan eu posso utilizar, tá? Eu só não posso usar o zoom, mas o pan, para movimentar o desenho e ajustar a posição dele dentro da viewport, isso eu posso fazer. Fechei a minha viewport, tá? Fechei a minha viewport. Agora eu vou desenhar a minha prancha de... Vou fazer a minha prancha de desenho, tá? Bom, como que eu vou fazer a prancha de desenho, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma layer folha. Folha. Vou deixar ela aqui no... Pode ser no preto mesmo. Na cor 250. Ou nesse... Pode ser qualquer cor, na verdade, tá, pessoal? Vamos pôr a 250 aqui, um cinza bem escuro. Vou ativar ela. E agora eu vou desenhar a minha prancha. Então,
Primeiro vou fazer a margem interna, olha só. Vou fazer um retângulo, não preciso me preocupar com a medida, tá? Ó, vou fazer a margem interna. Vou dar um offset nela, para ela ficar um pouquinho maior que a viewport, um offset de 10, ó. Lembrando que a gente está desenhando em milímetro agora, né? Então, 10 são 10 milímetros. E agora, eu vou dar um outro offset de 10, que vai ser a borda do papel. Por quê? Porque esse tipo de prancha aqui, pessoal, quando é uma prancha grandona, a gente cria ela para ela ser impressa em um plotter. O que é um plotter? É uma impressora enorme, tá? Então, essa impressora ela consegue imprimir um papel muito grande. Então, provavelmente a nossa prancha ela vai ser menor do que o tamanho do papel da plotter. Aí, então, como que funciona lá na copiadora? Eles pegam, imprimem a folha, né? Imprimem a nossa prancha dentro de um papel enorme e depois eles vêm e recortam no formato que a gente fizer. Então, por isso que não precisa se preocupar tanto com a medida. Isso se a gente for mandar para imprimir na plotter, né? A única coisa que a gente tem que se preocupar é se o nosso papel está cabendo na boca da plotter. Mas a boca da plotter, geralmente, né, na maioria das copiadoras, tem plotters aí com bocas de 80 centímetros, né? E o comprimento não tem necessidade de se preocupar, porque é um papel de bobina, né? Que tem 20 metros de comprimento, tá? Só não vamos fazer um tamanho muito gigante, que a gente tem que lembrar que esse papel aqui vai para obra, alguém vai precisar abrir, manipular ele, né? Então não vai fazer um negócio gigantesco, né? Só ter bom senso, tá bom? Então fiz a minha margem interna, a minha margem borda externa do papel, tá? E aqui eu vou desenhar uma orelhinha, ó. Vou desenhar uma orelhinha para cá, para facilitar, né, a abertura desse papel aqui, a abertura dessa prancha. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma linha de 15 milímetros, 150 milímetros. 150 não, perdão, 15 milímetros. E aqui para cima eu vou puxar 297 milímetros, que é a altura de uma folha de papel A4, tá? E aqui eu vou voltar os 15 milímetros, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, e vou puxar essa linha para cá para fazer a orelhinha. E aqui eu vou dar um offset de 15 milímetros também, ó. Para eu fazer um chanfro de 45 graus aqui, né? Beleza. Deleto esse pedacinho aqui. Se eu quiser, eu posso... Ah, perdão, pessoal. Faltou fazer um offset aqui de 10 centímetros, né? Eu só fiz, eu achei que eu tinha feito a borda do papel aqui, mas eu não fiz não. Então eu vou puxar ele 10 aqui, ó. Vou dar mais um offset de 10 aqui, ó. Beleza. E vou ajustar essa posição aqui. Agora tá certo. É que eu me confundi a viewport com a margem interna, tá? Agora aqui eu posso até dar um trim, né? Ó. Um trim nessa linha aqui, ó. E beleza. O desenho da prancha tá feito, né, pessoal? Geralmente, essa borda interna aqui, ó, essa margem interna, perdão, ela é um pouco mais espessa, né? Então vou aplicar a espessura, um comando de dar espessura nessa linha aqui. Eu poderia aplicá-la na hora da impressão, mas eu não vou fazer isso não, vou aplicar agora. Então, vou selecionar, né, essa linha aqui e vou aplicar um comando que se chama pedit. Pedit. Tecla Enter, ele vai me dar uma série de opções, vou em Widget, que significa espessura, alguma coisa assim, tá? Aí eu vou especificar a nova espessura dessa linha. Eu vou colocar 0.05, 0.5 milímetros, né? Ó, tá vendo que ela já engrossou? Então, tudo que a gente dá de informação de medida aqui é em milímetro, tá? A gente está se referindo ao milímetro, que é a unidade de medida. Feito isso, ó, pessoal, a minha prancha está configurada, tá bom? Então, eu vou pausar a gravação aqui e depois daí eu posto a parte da plotagem como parte 2 desse vídeo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos dar sequência então, pessoal, agora na plotagem da nossa prancha, né? Do desenho da nossa planta baixa. E agora a gente já está com o nosso layout configurado, a nossa prancha desenhada, a nossa margem, nosso desenho aplicado à escala, está tudo prontinho para a gente iniciar a impressão, né?
Como que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos acessar a interface de impressão do AutoCAD. Tem várias formas de acessar. Eu posso vir aqui, ó, no menu do Azão e clicar em Print, ou eu posso clicar aqui nesse símbolozinho da impressora, ou eu posso simplesmente digitar Ctrl P e ele já vai acessar. Tá? Essa é a interface de impressão do AutoCAD. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a impressora que a gente vai utilizar para imprimir. Como a gente não tem nenhuma impressora aqui, a gente vai ter que utilizar uma impressora virtual, tá? Uma impressora de geração de arquivo em PDF. Então, vou vir aqui, ó, onde está escrito Printer/Plotter, e vou selecionar uma impressora que se chama DWG2PDF.pc3. Clica nela e ela já está selecionada. Ó. Feito isso, agora é hora da gente configurar o nosso papel. Para configurar o papel, eu vou ter que voltar lá no layout e medir a minha prancha. Por quê? Porque eu vou criar um papel de tamanho personalizado. Então, sempre que a gente fizer alguma configuração aqui na interface de impressão, ó, clica nesse botãozinho aqui, ó, Apply to Layout. Por quê? Para a gente não perder as configurações que a gente fez. Quando a gente voltar, ele vai ter salvo as configurações que a gente fez previamente aqui. Então, Apply to Layout, dá um cancelar e ele vai voltar lá para o layout. Ó. Beleza. Então, vou medir a minha prancha. Vamos ver quantos milímetros mede a minha prancha. Ó. 362, vou fazer um pouquinho maior, vamos fazer com 365 por 515. 365 por 515. Deixa eu marcar essa medida aqui para eu não esquecer. 365 por 515. Beleza. Agora eu vou voltar lá na impressão. Vou clicar aqui em Properties, na aba da impressora. E aqui eu vou em Custom Paper Sizes. Ó. Ou papel de tamanho personalizado. Tá travando? Beleza, problemas técnicos resolvidos. Vamos voltar aqui então. Bom, então eu acessei, voltando aqui, né, pessoal? Acessei o menu Properties, aqui da impressora. E agora eu vou clicar aqui, ó, em Custom Paper Sizes. O que significa isso aqui? Papel de tamanho personalizado, né? Alguma coisa assim, tá? E aqui eu vou clicar em ADD, ó, para criar um novo papel personalizado. Aí eu vou começar nesse botão aqui, ó, Start from Scratch, para começar do zero, basicamente. E aqui eu vou colocar as medidas do meu papel, mas antes eu vou mudar de polegada para milímetros, que é a unidade que a gente usou lá. Então, o meu papel, ele tem 365, precisa ter, né, 365 milímetros de largura, 365 de largura por 515 de altura. Dá um avançar. Aqui é a margem de impressão. A gente pode colocar 0 para tudo, tá? Só colocar 0 e dar avançar. E aqui eu vou colocar o nome do meu papel que eu estou criando. Então, só vou chamar ele de papel, né? Papel, e daí ele já vem entre parênteses aqui a medida dele. Dá um avançar, concluir, ok. E ele já está disponível aqui para mim, ó. Papel 365 por 515. Cliquei aqui. Beleza. Próximo passo, pessoal, é dizer para o AutoCAD o que nós queremos imprimir, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, nesse campo chamado Plot Area, e aqui tem um campo chamado What to Plot. Então clico aqui onde está escrito Layout e vou mudar para Window, tá bom? Clico aqui em Window e ele vai me devolver automaticamente lá para o Layout, para a gente selecionar a prancha. Então venho aqui, ó, e vou selecionar minha prancha. Venho bem pertinho aqui, ó, e vou selecionar o que eu quero que saia na impressão. Beleza. Já fiz a minha seleção. Tá vendo que aqui apareceu, ó, essa linha vermelha? Essa linha vermelha, ela mostra pra gente se o desenho tá cabendo dentro da prancha ou não. É para caber, né? Porque a gente mediu a prancha.
Provavelmente não está cabendo porque eu tenho que marcar essa caixinha aqui, ó, Center the Plot, tá? E eu tenho que arrumar essa escala aqui, ó. Então aqui ele está 1 para 0.039. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 1000 no campo de cima, dos milímetros, e aqui eu vou colocar 1000 também, tá? E olha só, agora já está cabendo. Ou seja, eu disse para o AutoCAD que eu quero que seja impresso na escala 1 para 1, né? Então eu estou dizendo para ele que eu quero que seja impresso no tamanho real de tudo que eu desenhei lá no layout, quando eu coloquei esses 1000 para 1000 aqui, ou seja, a cada 1000 milímetros no papel, eu vou ter 1000 unidades do layout, tá? Se eu der um preview aqui, ó, eu já consigo ver alguma coisa, ó. Olha só. Já consigo ver a minha prancha, só que ainda não está pronta. A gente ainda precisa configurar as penas. Vou dar um Apply to Layout e vou voltar lá no Layout para vocês verem o que aconteceu. Olha só. Ele jogou automaticamente o nosso desenho para dentro da folha branca. Tá? E agora está tudo cabendo, está tudo certinho, está tudo proporcional, né? Vou voltar lá na interface de impressão. E agora eu vou configurar o meu arquivo de penas, tá? Vocês lembram que quando a gente estava desenhando, eu pedi para vocês utilizarem para cada elemento do desenho uma cor diferente, tá? Então, a gente não podia desenhar a parede na mesma cor que a gente desenhou a janela. Por quê? Porque na hora de imprimir, a minha janela ela vai sair com uma espessura diferente da espessura da parede, tá? E é isso que nós vamos configurar agora. Qual vai ser a espessura que cada linha vai sair na hora da impressão. Então, eu vou vir aqui, ó, onde está escrito Plot Style Table. Talvez se o de vocês estiver fechadinho assim, ó, é só clicar nessa setinha. Aí eu venho aqui em Monochrome. Ou clico em New, né? Deixa eu só arrumar uma configuração aqui, pessoal. Ele não está aparecendo nas configurações de CTB, que é o que a gente precisa configurar. Beleza, voltando então, pessoal, olha aqui, ó, agora os nossos arquivos CTB estão aparecendo. Feito isso, vou selecionar um arquivinho aqui que chama monochrome.ctb. Ele vai ser o nosso arquivo base da configuração das penas. Então, cliquei nele e depois eu clico aqui nessa caixinha para eu acessar a parte de configuração do meu arquivo CTB. Então, o arquivo CTB, ele é o arquivo do AutoCAD que vai fazer esse link entre as cores que foram desenhadas lá no Model Space e no Layout, né? E as características que a gente quer que as linhas que foram desenhadas em cada cor tenham na impressão, tá bom? Então, é para isso que serve o arquivo .ctb. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todas as cores. Ó. Então, clico na primeira, vou lá na última, seguro a tecla Shift e clico na última para selecionar todo mundo ao mesmo tempo. Vou vir aqui onde está escrito Line Weight, né, que significa peso de linha, e vou mudar para 0.09. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque 0.09 é a minha pena padrão, tá? Desse desenho. Então agora eu vou dizer quem eu não quero que saia na 0.09. Quais são as cores que eu quero que saiam numa espessura mais grossa, né? Numa espessura mais larga, tá? Beleza, então. Então vamos lá, vamos começar a configurar. Antes eu vou voltar lá no Layout, né, no Model Space, para eu poder ver quais cores que eu utilizei no meu desenho. Eu lembro mais ou menos, eu vou dar uma voltadinha lá para dar uma olhada, tá? Mas não dá um Save Close aqui não, tá? Para fechar. Vem aqui ó, em Save As, para salvar como arquivo novo, tá? Se você der Save Close, você vai editar o monochrome.ctb. Então, vamos dar um nome para ele aqui, ó, 1 para 50, 1 para 50 noturno, que é a turma de vocês. Beleza. Agora, salvei, só dou um cancelar e aí ele já está disponível aqui, ó. 1 para 50 noturno. Eu clico nela e ativei, tá? Vou dar um Apply to Layout, voltar um pouquinho lá no Model para ver que cores que eu utilizei. Bom, então eu usei azul, amarelo, laranja, esse laranja aqui provavelmente é o 40, cor 15
E eu usei o vermelho 10 também. E usei também o cian aqui. E usei esse verde na grama aqui, que se eu não me engano é o verde 64. Deixa eu conferir aqui só para ter certeza. Verde 64, acertei. Beleza, visto então, vou voltar lá. E agora eu vou começar a configurar as características das minhas penas. Então volta, ó, agora eu vou editar o CTB 1:50 noturno. E vou fazer o seguinte, ó. Cor 2, que é o amarelo, é a cor que eu fiz as janelas, eu vou querer que saia na espessura 0,13, tá bom. A cor 3, se eu não me engano é o texto maior, eu vou fazer sair na 0,18. Cor 4, que também é do texto, vou fazer sair na 0,2. A cor 5, que são as paredes, vão ser as minhas linhas mais espessas, tá? Então, eu vou colocar elas para sair na 0,45, tá? O restante vai sair tudo na 0,09, beleza? Então eu não preciso configurar mais nada de espessura. Agora eu vou fazer o seguinte, tem algumas linhas que eu quero que saiam coloridas na impressão. Isso eu também vou configurar aqui. As cotas, por exemplo, eu quero que saiam coloridas. Eu desenhei as minhas cotas no vermelho 10, tá? Então eu venho aqui, ó, clico no vermelho 10 e venho aqui nesse campo, ó, chamado Color. E aqui eu posso escolher qualquer cor que eu queira, que todas as linhas que foram desenhadas no vermelho 10 saiam na impressão, tá? Então se eu quiser pegar, por exemplo, dizer para todas as linhas que foram desenhadas no vermelho 10 saírem em verde na impressão, eu posso, tá? Mas não é isso que eu vou fazer, não. Eu vou dizer para tudo que foi desenhado no vermelho 10 sair em vermelho na impressão, no vermelho normal, tá? E também vou configurar os meus tons de cinza. Ó, tudo que foi desenhado no 254, eu quero que saia no 254. Então, cliquei em Select Color, vem aqui em Index Color, eu vou colocar aqui, ó, 254, nesse campo Color. Ok, ó, já mudou, tá vendo? Tudo que foi desenhado no 253, eu quero no 253, e por aí vai, né? 253, 252, 251, e a 250 eu quero que saia no 250 mesmo. Ou melhor, vou pedir para sair em preto, que foi 250. Ok. Beleza. Agora, eu vou configurar o meu verde, que eu também quero que saia no verdinho, né? O verde 64 que eu usei na graminha. Então, venho aqui no verde 64 e vou escolher um tom de verde para sair a minha grama. Então, eu posso também criar uma cor aqui, né? Eu não preciso pegar uma das cores prontas, ó. Posso fazer qualquer cor aqui, ó. Vamos fazer um verde meio cor de grama, assim, né? Um verde meio militar, né? Ó, beleza. Aí já está configurado aqui. Agora eu vou dar um Save e Close, tá? Para salvar as alterações que eu fiz. Vou dar um Preview para ver se está tudo certo. Olha só, já está tudo aplicado, pessoal, olha. Tá vendo que já aplicou todas as informações que eu dei, ó, de cores? Ó, o verdinho tá verdinho, né? Agora, só falta imprimir. A única coisa que eu vou precisar arrumar é essa linha tracejada. Tá vendo que está um tracejado muito pequenininho? Vou voltar lá no layout para arrumar, tá? Então dou aperto a tecla ESC, né, para voltar. Dou um cancelar e vou dar um LTS aqui para arrumar a medida do tracejado. Ó, LTS é o comando Line Type Scale, né, que é para a gente arrumar as escalas das linhas tracejadas. Ele tá 1 e tá com 1 tá pequeno, então vou colocar 10 aqui, né? Aliás, vou ter que colocar maior ainda, né? Vamos ver como é que vai ficar. LTS, vamos por 70. Grandão. Vamos voltar lá e ver se deu certo. Review. Agora ficou grande. Eu tô achando que eu vou voltar pro 1. Ele tava meio bugado, né? LTS 10. Vamos pôr no 10 aqui, ver como é que fica. Ctrl P.
Preview. Opa, 10 ficou legal, ó. Beleza. Agora, pessoal, todas as configurações feitas, já dei o meu preview, já conferi para ver se está tudo certo. Agora, basta eu voltar lá para minha interface de impressão, clicar em OK e selecionar aonde eu quero salvar o meu arquivo. Vou salvar na pastinha de vocês, tá? Salvar aqui na pastinha de vocês. Lotagem. Save. Feito isso, ele já vai gerar o nosso arquivo PDF e está finalizado o processo de impressão. Olha só. Ah, professor, quero que essa linha aqui fique um pouquinho mais espessa. Tem como? É só voltar lá e mudar. Tá? Quero que o muro fique um pouquinho mais grosso. Beleza. Né? Ah, quero, sei lá, que o verde fique um pouquinho mais verde. Aí é só voltar lá e ir ajustando as configurações até ficar da forma como agrade mais, né? Beleza? Obrigado por vocês terem assistido a minha aula até o fim. Não esquece do like, do sininho, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Valeu, pessoal. Um abraço.